vídeo agora é sobre tubulações de gás em residências. No exercício de agora, a gente vai ver que cada casa possui um aquecedor de 10 litros por minuto e um fogão de 6 bocas com forno. O material é cobre, a gente vai descobrir o porquê que essa informação é importante daqui a pouco. A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse exercício é fazer o cálculo do fator de simultaneidade. Como faz o cálculo do fator de simultaneidade? A gente pega aqui os aparelhos que tem dentro da casa, no caso aqui vai ser um aquecedor de 10 litros por minuto. Então a gente procura um aquecedor de 10 litros por minuto aqui. A gente vai pegar em quilocalorias por hora. Nesse caso a gente vai ter 14.700 do aquecedor. E do fogão de 6 bocas com forno, a gente vai ter mais 11.000. Então a gente faz essa soma, que vai dar 25.700, e vê aqui onde que cabe, né? Em qual intervalo aqui que cabe. Cabe nesse intervalo menor ou igual a cerca de 23.000? Não. Mas vai caber aqui nesse intervalo entre cerca de 23.000 e 5 milhões. Então o fator de simultaneidade que a gente vai fazer vai ser esse. No caso, a gente vai ter que fazer essa continha aqui para calcular os fatores. Se tivesse dado 1, a gente já usaria, se tivesse dado esse valor aqui, a gente já usaria o 1 direto. Se tivesse dado maior que esse valor, a gente já usaria o 0,1. Então, olhando aqui, né, o esquema daquelas casas, lembrando que em cada uma dessas casas tem o aquecedor e o fogão de 6 bocas, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, vai ser aplicar aquela fórmula para essas casas. Então, a gente tem que a nossa fórmula é 68,334 multiplicado por 3. Por que o 3? Porque são 3 casas. Lembrando que aqui a gente está calculando o trecho AB. Então, esse trecho AB, ele vai atender essas 3 casas, certo? É um cano que ele vai distribuir para essas 3 casas. Por isso, a gente usa o número 3. E multiplica pela soma dos aparelhos que a gente tem dentro dessas casas. Então, o fator de simultaneidade vai ser 0,605, né? Se perguntarem o fator de simultaneidade, você passa para a porcentagem, 60,5, mas a gente vai acabar usando esse 0,605 aqui para efeito de cálculo, né? Na próxima fórmula a gente vai usar 0,65 e não em porcentagem. O que a gente vai usar aqui agora? A gente vai aplicar essa fórmula, tá? Lembrando que essa fórmula aqui é a da perda de carga do trecho, tá? Esse H aqui. Esse H ele é em milímetros de coluna d'água. E essa fórmula aqui, ela é usada para as redes de gás que operam em baixas pressões. Então, pressões até 25 milibar, você aplica essa fórmula. 206.580 é um valor de fórmula, uma constante, então a gente sempre vai manter. O que é a vazão do gás, tá? A 1 atmosfera em metros cúbicos por hora, então é uma temperatura de 20 graus Celsius, mais ou menos. O S é a densidade relativa do gás em relação ao ar, então não tem unidade, né? É adimensional, e o valor que a gente usa geralmente é 0,6, então a gente vai aplicar o 0,6 na fórmula. Multiplicado pelo L, o L é o comprimento do trecho da tubulação, né, que esses 25, esses 5, somado com a equivalência das conexões. Lembrando que a equivalência das conexões a gente calcula ela por tabela, né, então aqui, por exemplo, a gente vai ter um T de passagem direta, a gente vai ver quanto que vai ser essa equivalência desse T de passagem direta. E a gente divide pelo diâmetro interno do tubo, tá? E o diâmetro aqui vai ficar em milímetros. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar nessa tabelinha e pegar os valores agora da vazão, né? A gente não precisa calcular aqui a vazão. Então a gente vai pegar, a gente tem um aquecedor de passagem de 10 litros. Então a gente vai pegar 1,63, certo? A gente tinha também um outro que era um fogão de 6 bocas com forno. Pegando esse fogão de 6 bocas com forno, a vazão dele vai ser 1,22. Então a gente vai sempre usar esses dois valores aqui somados, tá bom? E a gente vai ver onde que a gente vai aplicar isso na fórmula agora. Aqui, os valores que a gente encontrou da vazão, tá? Então aqui, os 206.580 é a constante da fórmula, 3, porque está atendendo 3 casas, multiplicado pelo fator de simultaneidade que a gente encontrou sem estar em porcentagem, tá bom? Então a gente já usa o número direto, multiplicada pelas vazões que a gente encontrou aqui naquela tabelinha agora, multiplicado pelo 0,6, que é a nossa densidade relativa do gás em relação ao ar,
que eu falei que é adotado também. E aqui multiplicado por 25 mais 0,9. Por que 0,9? Lembra que eu falei que o L é a soma da distância, né, das distâncias, mais a conexão, a equivalência da conexão. E como é que eu vou saber que é 0,9? Então, a gente vai usar essa tabelinha aqui. Para começar, antes da gente encontrar qual que é a equivalência dessa conexão, a gente precisa primeiro determinar um diâmetro, né? Porque se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que as equivalências, elas variam conforme o diâmetro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar um diâmetro para depois determinar essa equivalência. A única coisa que a gente sabe até agora é que é um T. Então, o que a gente faz? A gente pega e adota o diâmetro, tá? O diâmetro vem da sua cabeça. O que você acha que vai dar? Então, e depois a gente vai ver se esses valores eles atendem, né? Senão, não vai dar para usar. Aqui a gente vai ter a gente adotou 28. 28 é o nosso diâmetro aqui interno, né? Que dá cerca de 1 polegada. Tá. Então, a gente vem aqui no diâmetro nominal, que é 25, igual aqui, que significa 1 polegada. O que a gente tem aqui? A gente tem um T de passagem direta, né? Porque o gás ele vem pra cá, ele vem daqui pra cá. Então, o gás ele passa direto por aqui, porventura ele acaba vindo por aqui. Então, a gente tem um T de passagem direta de 1 polegada, que equivale a 0,9. Então, fazendo essa conta, a gente tem que a perda de gás nesse trecho é igual a 7,75 milímetros de coluna d'água, tá bom? Então, a gente está aprovado porque não passou de 20 milímetros de coluna d'água. Agora a gente vai fazer isso entre o trecho B e E. Entre o trecho B e E, a gente tem aqui uma casa só, né? Quando a gente tem uma casa só, a gente acaba usando o fator de simultaneidade igual a 1, tá? Então você já pode aplicar o fator de simultaneidade igual a 1 direto e já partir para essa fórmula aqui. Mas para esse caso aqui, como é um caso de exercício, eu vou fazer para vocês verem que vai chegar a um valor bem próximo. Aplicando o fator de simultaneidade, a gente aplica já direto, né? Não vai aplicar 3, porque está tendo uma casa só. E esse fator aí ele vai dar igual a 0,96. Então, dando 0,96, a gente acaba arredondando para 1. Então, eu já vou arredondar para 1 na próxima fórmula. Fazendo essa conta aqui, a gente vai usar exatamente os mesmos valores que a gente usou na conta anterior. A única coisa que a gente vai mudar vai ser o diâmetro do tubo, né? Porque aqui a gente adotou um diâmetro maior porque ele está atendendo 3 casas. Mas tinha necessidade de adotar um diâmetro daquele tamanho para atender uma casa só? Não tinha, então aqui a gente diminuiu o tamanho, né? Colocou aqui igual a 15 e a gente vai ver se vai atender. Lembrando que aqui a gente colocou 5 e não teve a soma, né, da equivalência. Por que não teve soma da equivalência? Tem alguma outra conexão aqui? Não tem, porque aqui o T a gente já contou aqui no AB, né? Então, se aqui não tem nenhuma conexão, a gente não vai somar, a gente vai usar só o valor que a gente já tem. Partindo aqui, então, adotamos o diâmetro de 15. O diâmetro de 15 é meia polegada, certo? O diâmetro comercial aqui, meia polegada. Então, vamos lá. Meia polegada, a gente tem alguma conexão? Não tem. Então, vamos lá fazer essa conta que vai dar igual a 10,23 milímetros de coluna d'água. E isso vai dar igual a meia polegada que a gente tinha encontrado aqui. Beleza, tá dentro, tá menor do que os 20 milímetros de coluna d'água que a gente não pode ultrapassar? Tá, então essa perda de carga tá aceitável. A gente pode usar o valor de 15 milímetros ou meia polegada de diâmetro. Agora fazendo o cálculo aqui entre o B e o C. No B e o C, a gente já calculou aqui, né, essa perda de carga desse T. Qual é a outra perda de carga que a gente tem aqui nesse trecho? A gente tem a perda de carga de outro T de passagem direta. Lembrando que o gás ele vem aqui de B até C, né? Então o gás ele passa direto para cá e acaba indo lá para aquela casa. Esse tubo B e C, quantas casas que ele atende, né? Ele vem para cá, o gás que vem para cá, ele acaba vindo para essa casa e acaba vindo para essa casa. Então a gente tem 2 casas. Vamos aplicar a nossa fórmula com 2 por atender 2 casas e fazer com os nossos mesmos números que a gente fez na conta anterior. E isso vai dar 0,72. Então a gente vem e aplica a nossa fórmula de perda, né, do H.
Então a gente vai aplicar multiplicando por 2, multiplicando pelo 0,72, que foi o que a gente encontrou aqui em cima, 0,6, que é o que a gente já tinha encontrado, multiplicado. A gente tinha encontrado, não, tinha adotado, e aqui a gente multiplica pelos 10 somado com 0,8. Por que 0,8? Por que mudou, sendo que aqui atrás a gente tem a mesma conexão que aqui? Porque a gente adotou um diâmetro diferente. Aqui atrás a gente tinha adotado um diâmetro de 28. Aqui a gente tá vendo que vai... só que aqui ele tá atendendo 3 casas. Nesse caso aqui ele vai atender 2 casas, a gente achou razoável diminuir o diâmetro. Então a gente adotou um diâmetro de 22. Olhando o diâmetro de 22 aqui, o diâmetro interno de 22, a gente vai ter que cerca de 3 quartos de polegada, né? Então, de diâmetro. Então, vendo nessa tabela aqui, 3 quartos de polegada de diâmetro. Cadê 3 quartos aqui? A gente vai ter que um T de passagem direta vai equivaler a 0,8. Fazendo essa conta aqui com 0,8 e arrumando o diâmetro que a gente encontrou, a gente tem que o nosso H vai ser igual a 6,78 milímetros de coluna d'água. Tá abaixo dos 20? Tá. Então, o nosso diâmetro adotado tá certo, tá? A gente não precisa aumentar nem diminuir, a gente adotou um diâmetro bom que dá para usar e atender as especificações. Agora, fazendo aqui entre o trecho DC. O trecho DC, ele vai atender uma casa só. Como eu já tinha falado lá nesse outro trecho aqui que atendeu uma casa só, eu provei para vocês aí que o valor chega bem perto. Então, nessa casa aqui, eu já nem vou fazer a conta, vou aplicar direto 1. E aqui eu já parto para perda. Então, fazendo a conta do H, a gente coloca 1, porque foi o valor que a gente... porque tem uma casa só, a gente adotou esse outro 1, porque é o valor que a gente encontrou, né? 0,96, a gente arredonda para 1. Então, aqui, valor adotado multiplicado por 10, que é essa distância aqui, somado com 1,2. Por que 1,2? Porque a gente aqui tem uma conexão que é um cotovelo de 90 graus, tá? Então, esse cotovelo de 90 graus no diâmetro de 22, lembrando que aqui o diâmetro de 22 é igual a 3 quartos, então a gente descobriu 3 quartos, vem nessa tabela e procura um cotovelo de 90 graus. Quanto equivale esse cotovelo de 90 graus? 1,2. Passou dos nossos 20, o nosso valor? Não passou, deu 3,65 milímetros de coluna d'água. Então, é razoável a gente adotar aí o diâmetro de 3 quartos. Agora, para a gente fazer aqui o trecho CF e DG, a gente precisa fazer esses trechos? Se você quiser fazer, você faz, mas ele é igual aqui o trecho de BE, certo? Ele tem alguma outra conexão aqui no final? Não tem. E ele tem a mesma distância, então a gente precisa fazer? Não precisa, então a gente já adota o mesmo diâmetro que a gente adotou ali em BE, que é de meia polegada. E assim a gente termina o exercício e definiu os diâmetros de todas as tubulações de gás desse exercício.